Você já imaginou uma situação em que, em plena entrevista ao vivo, a esposa de um ex-presidente quase dá um tapa na cara de um apresentador de TV? Parece cena de novela, mas foi real. Esse episódio aconteceu durante uma entrevista de Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, com um apresentador de TV liberal, e gerou uma repercussão enorme nas redes sociais e na mídia. O que aconteceu para que Michele, conhecida por seu comportamento comedido, perdesse o controle de maneira tão visível? O que foi dito que causou tanta indignação? Hoje vamos analisar com detalhes o que levou a esse momento de tensão, como ele repercutiu e, claro, o que isso revela sobre as tensões políticas que estão presentes no Brasil. Michele Bolsonaro é a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma figura muito conhecida no Brasil. Ela sempre esteve ao lado do marido, especialmente durante sua presidência, desempenhando o papel de primeira-dama, com um estilo discreto, mas firme em suas aparições públicas. Michele é lembrada por sua postura serena e pelo apoio incondicional a Jair Bolsonaro, sempre engajada em causas sociais, especialmente as relacionadas às pessoas com deficiência e à família. Do outro lado, temos o apresentador de TV, conhecido por seu estilo provocador e por suas posições liberais, sempre dispostos a levantar temas polêmicos e fazer perguntas difíceis. Sua abordagem direta é algo que agrada a alguns, mas incomoda a outros. E nesse episódio específico, ele se encontrou diante de Michele em uma conversa que começou tranquila, mas logo se transformou em um grande momento de tensão. Com esses dois personagens em cena, a situação estava prestes a explodir e o que se seguiu gerou uma enorme repercussão, especialmente por tratar-se de um confronto direto entre figuras com visões tão opostas no cenário político do país. O que parecia ser uma conversa normal, rapidamente tomou um rumo inesperado quando o apresentador de TV fez uma pergunta considerada por muitos como indiscreta. Durante a entrevista, ele questionou Michele Bolsonaro sobre um tema altamente sensível relacionado ao seu marido e à sua política, algo que parecia ter sido um toque em um ponto frágil para a ex-primeira-dama. Ao ser confrontada com a pergunta, Michele, visivelmente incomodada, ficou em silêncio por alguns segundos, uma pausa que deixou o clima ainda mais tenso. Os olhos dela, fixos no apresentador, estavam cheios de reprovação, e logo depois ela demonstrou o incômodo de maneira clara e direta, quase chegando a dar um tapa na cara do apresentador. O momento se tornou ainda mais tenso quando Michele levantou a mão em um gesto que parecia uma reação imediata ao que considerou um ataque pessoal. Por um instante, o apresentador ficou sem palavras, com o estúdio completamente em silêncio, como se todos estivessem esperando o que aconteceria a seguir. A tensão era palpável e as câmeras focavam, cada uma delas, na reação de Michele, que apesar de quase partir para a agressão, conseguiu se controlar e não realizou o ato. Esse episódio gerou muita discussão nas redes sociais, com muitos defendendo Michele e outros criticando o tom da pergunta do apresentador. O que aconteceu ali não foi apenas um simples confronto. Foi um reflexo da polarização política que o Brasil vivencia, uma situação onde figuras públicas se veem desafiadas a reagir a provocações cada vez mais frequentes e intensas. Michele, com seu histórico discreto e cuidadoso, mostrou uma faceta mais intensa de sua personalidade, enquanto o apresentador, conhecido por suas provocações, se viu diante de uma reação que ele talvez não esperasse. A repercussão do incidente nas redes sociais e na mídia foi imediata e viralizou de forma surpreendente. O vídeo, que logo se espalhou por todas as plataformas digitais, gerou um turbilhão de reações. Usuários de diferentes correntes políticas começaram a se manifestar, dividindo opiniões sobre o comportamento de Michele Bolsonaro e a postura do apresentador. No Twitter, os comentários eram uma mistura de apoio à ex-primeira-dama e críticas à maneira como ela reagiu. Alguns seguidores disseram que Michele estava apenas defendendo sua honra e a de sua família, considerando a pergunta como um ataque pessoal e injustificado. Já outros, com opiniões mais críticas, afirmaram que o gesto de quase agredir o apresentador foi uma resposta exagerada e desnecessária, algo que poderia ter sido evitado com mais controle emocional. A mídia, por sua vez, não demorou para abraçar a polêmica.
Sites de notícias e programas de televisão discutiram o episódio durante todo o dia seguinte, com especialistas e comentaristas políticos analisando o impacto de tal confronto. Para muitos, o incidente refletia a crescente tensão política do Brasil, onde figuras públicas, especialmente aquelas ligadas a partidos de oposição, são constantemente desafiadas em entrevistas e eventos públicos. Em uma sociedade polarizada, qualquer declaração ou reação pode ser amplificada de forma extrema, criando uma narrativa que favorece ou condena instantaneamente. O momento se tornou um dos tópicos mais comentados nas redes sociais, com memes, análises e vídeos de diferentes ângulos da situação sendo compartilhados entre os usuários. Influenciadores, jornalistas e figuras públicas se posicionaram sobre o ocorrido, gerando um debate acalorado sobre os limites da liberdade de expressão e do respeito entre entrevistado e entrevistador. Assim, o incidente não se limitou apenas ao momento em si, mas se transformou em um episódio emblemático de como as relações entre figuras públicas e a mídia podem facilmente se tornar um campo de batalha emocional e político. A pergunta feita pelo apresentador foi considerada por muitos uma linha tênue entre a curiosidade jornalística e o desrespeito. Para entender por que essa questão foi tão controversa, é preciso analisar o contexto da entrevista. Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma figura política com uma base de apoio extremamente fiel, mas também alvo constante de críticas e questionamentos. Em um momento em que o Brasil vive uma polarização política intensa, qualquer movimento, gesto ou fala de figuras públicas tende a ser extremamente analisado, e isso não foi diferente nesta entrevista. O apresentador, conhecido por seu estilo incisivo, provavelmente tinha a intenção de provocar uma resposta impactante, mas o que muitos consideraram ultrapassou os limites do que seria considerado apropriado em um ambiente de entrevista. A pergunta foi feita de forma direta e sem rodeios, envolvendo um tema delicado sobre a família Bolsonaro, com um tom que parecia mais de provocação do que de jornalismo investigativo. Muitos internautas e comentaristas na mídia acharam que o apresentador foi além do que seria esperado, desconsiderando o espaço para que Michele pudesse se expressar, sem pressões excessivas. A questão em questão não era um simples questionamento sobre política ou sobre a atuação pública de Michele Bolsonaro, mas um assunto pessoal e íntimo, algo que pegou muitos de surpresa, dado que o entrevistado é uma figura que representa uma carga emocional e simbólica para grande parte da população brasileira. Para alguns, a pergunta foi uma tentativa de gerar tensão, buscando uma reação explosiva, algo que na televisão brasileira atrai atenção e gera repercussão. No entanto, a resposta de Michele Bolsonaro, ainda que emocional, acabou refletindo a tensão do momento político e a exposição constante a ataques. Após o incidente, Michele Bolsonaro não demorou a se pronunciar. Em suas declarações, ela expressou claramente seu desagrado e indignação com a pergunta feita pelo apresentador. De maneira firme e contundente, a ex-primeira-dama deixou claro que a atitude do apresentador ultrapassou os limites do respeito, afirmando que o tipo de questionamento a que foi submetida era desrespeitoso e impróprio, especialmente considerando o contexto pessoal e familiar envolvido. Michele, conhecida por sua postura geralmente calma e reservada, não hesitou em demonstrar o seu incômodo. Em suas palavras, ela ressaltou que a vida familiar é algo que deve ser respeitado e que perguntas invasivas e de caráter pessoal não contribuem para o debate público, mas sim para a propagação de especulações e desinformação. Ela também afirmou que a tentativa do apresentador de provocá-la foi uma clara demonstração de desrespeito e que esse tipo de abordagem não deveria ser normalizado. Ao longo de suas declarações, Michele Bolsonaro não apenas se defendeu, mas também pediu mais empatia e compreensão da mídia, sugerindo que, em vez de focar em questões pessoais, o jornalismo deveria se concentrar em temas que realmente impactam a sociedade. Sua postura após o incidente foi de alguém que, embora em um momento de pressão, se manteve firme em seus princípios e não teve medo de se posicionar contra o que considerou ser uma tentativa de humilhação pública. Isso gerou o apoio de seus aliados e seguidores,
que também criticaram a atitude do apresentador. A tensão entre Bolsonaro e a mídia liberal não é um fenômeno recente. E o incidente envolvendo Michele Bolsonaro apenas intensificou essa relação já conturbada. Desde o início de seu governo, Jair Bolsonaro e sua família enfrentaram uma série de ataques da mídia, principalmente de veículos considerados liberais, que frequentemente questionavam suas decisões políticas e sua postura em relação a temas sensíveis. Esse tipo de confronto, muitas vezes alimentado por polêmicas e declarações polarizadoras, criou um clima de desconfiança mútua entre o ex-presidente e os meios de comunicação. A pergunta indiscreta feita pelo apresentador de TV, que gerou a reação de Michele Bolsonaro, reflete um agravamento dessa relação. Para muitos, o episódio foi mais do que um simples incidente em uma entrevista. Ele simboliza a escalada de um embate que se arrasta desde os primeiros dias do governo Bolsonaro, quando a mídia liberal foi acusada de praticar um jornalismo tendencioso e hostil. Em resposta, Bolsonaro e sua família passaram a adotar uma postura de confronto, muitas vezes descredibilizando jornalistas e veículos que consideravam opositores. Este episódio, portanto, se insere em um contexto político mais amplo, onde o tratamento da mídia à família Bolsonaro, e especialmente a Michele, tem sido constantemente marcado por uma abordagem crítica, em alguns casos até agressiva. O impacto desse episódio nas relações entre o ex-presidente e a mídia liberal foi profundo, reforçando a divisão entre as esferas políticas e midiáticas do Brasil. Para muitos, isso consolidou ainda mais a narrativa de que a mídia está empenhada em enfraquecer a imagem da família Bolsonaro, enquanto os bolsonaristas, por outro lado, veem na atitude do apresentador uma tentativa deliberada de desestabilizar a figura pública da ex-primeira-dama.